3. Pensar em pensar. Um bom mágico indica ao público que está prestes a iniciar o próximo truque. Um excelente mágico tem o público enfeitiçado antes mesmo de este se aperceber que ele já avançou para o truque seguinte. Ruth era uma excelente mágica. Nunca me apercebi das vozes na minha cabeça até ela me as ter referido. Nunca me apercebi de como eram altas, até Ruth me pedir para tentar mantê-las em silêncio. Foi difícil treinar o meu corpo para relaxar, especialmente em casa. Um pequeno apartamento onde havia sempre o barulho da televisão e onde cada inspiração profunda era impregnada pelo ar viciado e pesado do tabaco. Se relaxar o corpo era difícil, silenciar os meus pensamentos parecia uma tarefa impossível. Há já 10 dias que eu ia à loja de magia, e em muitos aspectos era muito mais confortável que a minha casa. Adorava o silêncio e a calma. Depois dos primeiros dias de lições, Ruth começou a trazer almoço todos os dias. Assim que acabávamos a aula de magia, íamos para a frente da loja, com uma grande caixa de plástico verde e de tampa branca, dentro da qual habitualmente havia pedaços de fruta cortados, queijo e bolachas ou frutos secos. Eu só estava habituada a comer grãos de milho, mas experimentei as variedades de Ruth, embora algumas delas fossem estranhas. Seguia-se sempre aquilo de que eu mais gostava, as bolachas de chocolate Chips Ahoy. Se Neil não estivesse ocupado, juntava-se a nós e contava histórias. Ensinava-me algum truque novo de magia ou mostrava-me o mais recente baralho de cartas que estava a preparar. Ele gostava de falar com a boca cheia. Muito embora formássemos um trio estranho e apenas temporário, depressa me senti próximo deles. Parecia que éramos família. Só que nesta eu não tinha de tomar conta de tudo e durante 2 horas por dia recebia a sua total atenção. Falávamos e brincávamos com toda a facilidade, ao contrário do que acontecia em casa, onde certos tópicos eram evitados e uma raiva ou ressentimento subjacentes poderiam vir à tona em qualquer altura. Neil começava todas as histórias colocando os óculos de leitura e depois olhando por cima deles e sorrindo. Uma das histórias era da altura em que se encontrava estacionado na zona desmilitarizada da Coreia. Ele e alguns colegas estavam a apresentar um espetáculo de magia na cantina, quando o seu comandante ordenou que se apresentassem de imediato no paralelo 38, a linha de separação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Ele e 2 colegas chegaram ao ponto indicado, mas a polícia militar não lhes permitiu passar, porque, embora tivessem as suas armas, ainda continuavam com a cartola e fraque usados no espetáculo de magia. Não sei se esta ou se alguma das outras histórias de Neil era totalmente verdadeira ou exagerada, mas todas nos faziam rir. O tipo de riso que não se consegue parar. Nesses momentos, conseguia relaxar completamente e libertar-me da voz na minha cabeça, de que Ruth me falava. Ela contava-me histórias de quando vivia numa pequena cidade no Ohio, onde todos se interessavam pelos outros e onde os longos dias de verão eram passados em família e com amigos. Por vezes, imaginava que Neil me aceitava como aprendiz e me ensinava os seus truques de magia mais secretos. Conseguia até imaginar um cartaz luminoso com os nossos nomes em grande destaque. É engraçado, como quando temos falta destas experiências, nos agarramos a elas e não as queremos soltar. A ligação que eu tinha com Ruth e Neil era verdadeira e especial. Ao longo da minha vida senti essa ligação com outras pessoas. Por vezes, uma pessoa ao acaso que entra no elevador e com quem se cruza o olhar.
ou com quem, por alguma razão inexplicável, se sente uma ligação. Não apenas o encontro do olhar, mas um conhecimento mais profundo, um reconhecimento da humanidade do outro e a realidade de estar no mesmo caminho. Se pensarmos bem, quando isso acontece, é pura magia. Também já me aconteceu olhar para os olhos de alguém que não tem um abrigo ou que é um maltrapilho, e quando o nosso olhar se cruzou, foi como se estivesse a ver o meu próprio rosto olhar para mim. Durante esse breve momento, e por vezes até durante mais tempo, senti a dor da minha própria jornada e uma profunda empatia, seguida de gratidão por a minha viagem me ter levado até onde estou hoje. Todos nós temos uma história, e eu aprendi que, no essencial, são mais as semelhanças entre elas do que as diferenças. A ligação pode ser poderosa. Muitas vezes, um breve encontro pode mudar a vida de alguém para sempre. Sem dúvida alguma, foi esse o caso com Ruth. Aquele primeiro encontro mudou tudo, colocando a minha vida numa trajetória totalmente diferente daquela que se preparava para seguir. Ruth não era um ser sobrenatural, ainda que aos 12 anos eu gostasse de imaginar que sim. Era simplesmente um ser humano que tinha o dom da empatia e da intuição, capaz de se importar com outro ser humano sem esperar nada em troca. Deu-me o seu tempo. Deu-me a sua atenção. Mostrou-me um tipo de magia que continuo a usar hoje em dia. Houve horas na loja de magia em que me convenci que ir lá era uma perda de tempo e que seria impossível eu aprender o que ela estava a tentar ensinar-me. Outras vezes, pensei sinceramente que ela era meio louca. Hoje, sei que as técnicas que ela me ensinava eram muito antigas e faziam parte da tradição oriental, remontando a milhares de anos. Atualmente, a ciência reconhece que a neuroplasticidade é não só uma realidade, como também uma parte inerente ao funcionamento do cérebro. Hoje sei que este pode ser treinado para melhorar a atenção e a concentração, e também para não reagir ao diálogo incessante na nossa cabeça, que nos desvia da capacidade de tomarmos decisões claras e úteis. Atualmente isto é bem compreendido, mas naquele tempo não se ouvia falar do que Ruth me ensinava. Quando me disse que ia ensinar-me a desligar as vozes na minha cabeça, eu não fazia ideia do que ela estava a falar, mas decidi prosseguir mesmo assim. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço, relaxa os maxilares. Sente os músculos da face a relaxar, disse. Tudo coisas que eu não sabia fazer. Ruth ia-me orientando para eu relaxar o corpo, com a sua voz suave a fazer-me sentir tão leve que não me surpreenderia se estivesse a pairar sobre a cadeira, levitando como uma carta de um dos baralhos mágicos de Neil. Agora quero que esvazies a tua mente. Aquela era nova. De repente sentia o peso do meu corpo contra a cadeira. Do que estava ela a falar? Como conseguia esvaziar a mente? Os meus pensamentos corriam, livres, e eu abri os olhos e vi Ruth sorrir-me. Este é o outro truque, disse-me. Está bem, e como é que eu faço isso?
Bom, é um bocadinho complicado, porque a tua mente vai pensar em pensar. E quando o fizer, tu vais ter de parar de pensar em pensar, mas sem pensar nisso. Sabes o que é um narrador? Claro, respondi. É como quando me orienta no truque de relaxar. Ruth bateu as palmas e riu. Quando estás em casa, como é que fazes o truque de relaxar? Pensei na pergunta por um segundo. Da mesma maneira que aqui? Bem, mas eu não estou lá para ser a narradora. Então, quem faz a narração? A Ruth, mas na minha cabeça. Mas não sou mesmo eu que estou na tua cabeça. Por isso, quem é o narrador? Para mim, era a voz dela na minha cabeça, a dizer-me para me concentrar e relaxar cada músculo do meu corpo. É a sua voz? Sim, mas como não sou mesmo eu, quem é? Achei que talvez ela quisesse que eu dissesse: Sou eu? Sim, és tu, a falar contigo mesmo na tua cabeça. Soa como se fosse eu, porque é assim que tu consegues que soe. Este narrador é muito bom a fazer imitações. Consegue imitar qualquer um. Está bem. Todos temos esta voz que fala sem parar na nossa cabeça. Desde que acordamos até irmos para a cama à noite. Está sempre presente. Pensa nisso. É como aqueles locutores de rádio que nos dizem o que vai dar a seguir, que nos dão a lista de todas as músicas que irão tocar. Pensei nisso. Eu ouvi a Rádio Boss, o Top 40, a KHJ de Los Angeles, em 930 AM. Imaginei o verdadeiro Don Steele a narrar a minha vida. Imagina esse DJ na tua cabeça dizendo-te tudo sobre tudo, ao longo de todo o dia. Estás tão habituado a ele que provavelmente nem te apercebes que o rádio na tua cabeça está a tocar no volume máximo e nunca é desligado. Seria verdade? Não tinha a certeza. Nunca antes reparara nisso. Eu estava sempre a pensar em coisas, mas nunca antes tinha pensado em pensar. A voz na tua cabeça julga cada segundo da tua vida como sendo bom ou mau. E a tua mente reage àquilo que a tua voz te diz, como se na verdade te conhecesse. Ruth colocou ênfase nestas palavras, como se eu devesse sentir-me chocado ou ofendido por pensar em mim. Sentia-me totalmente confuso. O problema é que, muitas vezes, a tua reação não é necessariamente a melhor para ti. Bem, mas se sou eu na minha cabeça, como é que não me conheço? Não, tu não és a voz na tua cabeça. Tu, o teu verdadeiro tu, é a pessoa que está a ouvir o DJ. Perguntei-me quantas pessoas acharia Ruth estarem a viver na minha cabeça. Talvez ouvisse vozes na sua cabeça, mas eu não tinha a certeza de que na minha cabeça apenas estava eu e não um DJ qualquer a falar-me do estado do tempo e a alinhar a próxima canção. O que eu quero que compreendas é que não podes confiar na voz na tua cabeça, aquela que está sempre a falar contigo. Está mais vezes errada do que certa. Podes pensar neste truque como a possibilidade de aprender a baixar-lhe o volume e, eventualmente, até a desligá-la. Então, compreenderás do que estou a falar. Posso tentar, disse. O que está o DJ a dizer-te neste momento, neste preciso segundo na tua cabeça? Pensei no que estava a pensar.
Diz-me que eu não faço ideia nenhuma do que está a Ruth a dizer e que isto não vai funcionar. O DJ também dizia que isto era tudo uma estupidez, mas não podia dizer isto à Ruth. Ela sorriu-me. Isso é bom, estás a ver? Acabaste de pensar no que estavas a pensar. Essa é a primeira parte do truque. Acenei com a cabeça, como se compreendesse. Agora, vamos praticar. Pensar sobre pensar. Agora fecha os olhos e usa alguns minutos para voltares a relaxar o corpo. Fechei os olhos e segui a sequência para relaxar, que nesta altura já tinha praticado imensas vezes. Comecei pelos dedos dos pés e fui subindo até ao cimo da cabeça, cada músculo a relaxar, tal como eu pensava nisso, na minha mente. Sabia-me bem. Era como estar numa banheira que se ia enchendo devagar com água quente. Concentra-te na respiração, disse Ruth. Inspira e expira. Pensa apenas na respiração, nada mais. Inspirei pelo nariz e depois expirei lentamente. De novo. Após mais algumas respirações, senti uma comichão no rosto. Levantei a mão para me coçar e, ao fazê-lo, senti um alto. Esperei que não fosse uma borbulha a aparecer. Uma rapariga de quem eu gostava acabara de se mudar para um apartamento por cima do nosso. Chamava-se Chris. Tinha o cabelo comprido e escuro, quase até à cintura. Falei com ela logo nesse primeiro dia e depois disso fiquei a pensar se ela não acharia que eu era um totó. Era relativamente bonita e sorria enquanto falávamos. Aceitaria sair comigo? De repente lembrei-me dos meus dentes, tortos, e cobri-os com o lábio superior. Claro que não iria aceitar, o que achava eu. Borbulhas e dentes tortos, safa. Lembro-me de ela olhar para mim e depois se virar e ir-se embora. Eu não prestava para ela. Continua concentrado na respiração. Se o DJ começar a falar, para de o ouvir e volta a focar-te na tua respiração. A minha mente divagara. E eu nem sequer tinha dado por isso. Voltei a pensar na respiração, mas depois comecei a lembrar-me da possibilidade de ir sair com um colega da minha turma. Morava na parte agradável da cidade. O pai tinha uma empresa de construção, viviam numa casa grande e os pais conduziam um Cadillac a combinar. No ano passado, convidaram-me uma vez para jantar e a mãe tinha-me perguntado onde é que eu vivia e depois qual era o trabalho do meu pai. Apeteceu-me enfiar-me debaixo da mesa e desaparecer. O meu pai não tinha emprego e já tinha sido preso mais de uma vez por estar embriagado e ter um comportamento desordeiro. Isto não era algo que eu pudesse dizer-lhe e provavelmente também não era o que ela queria ouvir. Outra vez estava a pensar noutra coisa que não na minha respiração. Era difícil. Não conseguia. Parecia que só conseguia fazer 5 exercícios respiratórios antes de começar a pensar em algo diferente. Decidi contar as respirações, mas depois apercebi-me de que ao fazê-lo estava de novo a pensar. Era totalmente impossível. Como é que as pessoas conseguem fazer uma coisa dessas? Ruth conseguiria fazê-lo? Quantas respirações conseguiria fazer antes de começar a pensar em alguma coisa? Deveria perguntar-lhe? Também demorou muito tempo a conseguir fazê-lo? Ou era eu que não tinha jeito? De qualquer forma, qual era o interesse? E continuei a pensar. Fiz o possível para abrandar os pensamentos, mas aparentemente a minha mente era incapaz de ficar quieta, como o resto do meu corpo. Será que Ruth perceberia se eu fingisse? Abro os olhos. Olhei para Ruth. Falhara completamente. É muito difícil, disse. Não consigo. Consegues tudo, Jim. Isto não. Precisas apenas de prática.
Pensa só em deter os teus pensamentos durante um segundo, depois um pouco mais, de seguida ainda mais. Não tenho o mesmo jeito para isto. Ruth olhou-me e não disse nada durante uns segundos. Todos os que tentam dizem a mesma coisa ao princípio. Podes ser bom em qualquer coisa que queiras, até nisto, só que ainda não o sabes. De repente senti a dor de outros tempos, quando não era bom em coisa alguma, ou não me enquadrava em algum sítio, ou não tinha dinheiro para comprar determinado objeto. E de imediato os meus olhos começaram a arder. Durante o tempo que passei com Ruth, de vez em quando aqueles sentimentos vinham-me à memória, e só me apetecia pousar a cabeça e chorar. Quando a tua mente vagueia e deixas de pensar na respiração, isso não é bom nem mau, é o que ela faz. Quando te aperceberes disso, guia-a de novo para a tua respiração. Ajuda a concentrar-se novamente. É tudo. Só tens de lhe mostrar quem é que controla. E eu apenas quero que repares quando estás a pensar. Depois, tu próprio começarás a reparar quando a tua mente deixar de saltar de um lado para o outro. Vou praticar. Muito bem. É isso que tens de fazer. Praticar, praticar e praticar. Consigo também foi assim? Perguntei-lhe. Exatamente assim, respondeu. Senti-me imediatamente melhor. Devo relaxar primeiro o corpo? Primeiro relaxas. Depois, acalmas a mente, controlando os pensamentos. Todos os truques que te vou ensinando acabarão por fluir em conjunto e conseguirás relaxar e acalmar a mente ao mesmo tempo. Mas por agora tens de dar um passo de cada vez. Nesse dia fui para casa determinado a dominar a arte de silenciar o detestável DJ na minha cabeça. Quando cheguei, o meu pai ainda não estava em casa e a minha mãe estava no quarto, na cama. Sentei-me em silêncio no meu quarto, concentrando-me para desligar o DJ, inspirando e expirando lentamente. Mas o silêncio só pareceu fazer aumentar a voz na minha cabeça. Sabia que o meu pai tinha ido beber e que a qualquer momento irromperia pela porta ou totalmente bêbado ou com uma enorme ressaca. Era como se esta cena estivesse sempre num modo de repetição. A mesma cena, vezes e vezes, sem conta. Ele entraria por aquela porta. Os dois teriam uma enorme discussão. Ele iria culpá-la por todos os problemas que tivera no passado e depois faria promessas para o futuro que nunca conseguiria cumprir. Sempre a mesma coisa. Se alguém da minha família reparou que eu passava cada vez mais tempo sentado numa cadeira com os olhos fechados, não lhes fez qualquer referência. Ninguém me perguntou o que estava a fazer. Ninguém me perguntou o que estava a pensar. E, principalmente, ninguém me perguntou o que estava a sentir. Fazia um esforço para praticar a magia de Ruth, mas sempre que o meu pai estava fora, eu só pensava e me preocupava com o que iria acontecer quando finalmente ele aparecesse. Como iria a discussão começar? E se a minha mãe voltasse a enfrascar-se em comprimidos? Tentei parar de pensar, mas era impossível. Deveria chamar a polícia ou uma ambulância? Com quem teria de falar? O que iria eu dizer ao meu irmão escondido debaixo dos cobertores, no nosso quarto, quando viessem buscar a minha mãe? Iriam levar o meu pai? Tentei concentrar-me na respiração, mas a minha mente só conseguia evocar cenários terríveis, uns atrás dos outros. Cada um deles sempre a começar com o meu pai, a entrar pela porta da frente. Era como saber que se aproximava um tornado, mas ficar de tal maneira gelado de terror que se tornava impossível correr e proteger-me. Por vezes tinha sonhos desses. Na verdade eram pesadelos. Eu abria a boca para gritar e avisar alguém, mas não saía som algum. Ruth parecia perceber esta minha luta,
porque uns dias mais tarde mudou as coisas. Vamos experimentar uma maneira diferente de fazer parar esses pensamentos na tua cabeça. Ruth trouxera uma vela e acendera-a com fósforo. Colocou-a em cima da secretária e fez-me mover a cadeira, de forma a ficar de frente para ela. Quero que te concentres na vela, na chama. Mandou-me respirar profundamente e fixar a vela acesa. Pensa apenas na luz. De cada vez que a tua mente vaguear, volta a concentrar-te na vela. De certa forma, para mim era mais fácil acalmar a mente com os olhos abertos. Foi quando os fechei e tudo ficou escuro que a maior parte das minhas preocupações voltou a correr. Na escuridão não havia nada que me distraísse, e todos os medos pareciam querer sair para ir brincar. Quando iríamos voltar a ser despejados? Porque tinha o meu pai de beber? Algum dia a minha mãe ficaria boa? Quando teríamos dinheiro? Porque não conseguia resolver o problema da minha família. O que havia de errado comigo? Quando fixava a luz da vela, era como se me pudesse perder nela. Podia concentrar-me no azul, na base da chama, e depois no laranja do meio, que parecia uma goma de Halloween, cor de laranja. Outras vezes preferia focar-me na ponta branca da chama. Quase parecia que podia entrar nela. Era tão mais fácil calar o DJ fixando simplesmente a chama que oscilava com suavidade, com a minha respiração. Lembrei-me de uma época, anos antes, em que os amigos da minha família nos tinham convidado para a sua cabana nas montanhas. Havia uma lareira e lembro-me de me ter sentado à sua frente. Durante esse breve período de tempo, o meu pai teve um emprego. Durante algum tempo, não se embebedou. Os meus pais portaram-se de forma civilizada e a saúde da minha mãe parecia melhor. Olhei para as chamas da lareira e durante uns momentos perdi-me nelas. Sentia-me aconchegado, sentia-me bem, feliz. Durante aquelas semanas com Ruth, passei muitas horas a contemplar a chama da vela. Desde então, a visão de uma vela acesa transporta-me para um sítio calmo. Nesse primeiro dia, não tinha uma vela em casa. Lembrei-me de ter ido com um amigo à igreja católica várias semanas antes, porque a sua avó estava doente, e dele colocar 10 cêntimos numa caixa no seu interior, acender uma vela e dizer uma oração. Pareceu-me muito estranho. De regresso a casa, fiz um desvio até à igreja e peguei em 2 velas e alguns fósforos, deixando em troca os 15 cêntimos que tinha no bolso. Todas as noites eu me concentrava na luz da vela e lutava para conseguir aumentar o espaço entre os meus pensamentos. Como cirurgião, já ouvi muitas vezes os meus pacientes descreverem como sentem uma dor mais aguda à noite. Não por essa dor ser mais intensa, mas porque não há distrações. A mente fica mais sossegada e a dor, que esteve presente todo o dia, parece mais forte. E é também por essa razão que, se acordarmos e ficarmos de olhos bem abertos às 2 da manhã, toda a ansiedade em relação ao futuro ou remorsos em relação ao passado farão a sua entrada em cena na escuridão da noite. Ruth ensinou-me a controlar a mente e dessa forma ajudou-me a parar de reviver a culpa e a vergonha em situações do passado e a ansiedade e o medo ao imaginar possíveis acontecimentos futuros na estação de rádio que funcionava na minha cabeça. Mais importante ainda, ensinou-me a não reagir emocionalmente a esses pensamentos, da maneira que antes reagia. Fez-me compreender a inutilidade de desejar um passado diferente e a futilidade em preocupar-me com futuros assustadores, sobre os quais não poderia ter qualquer controle. Ao todo, passamos quase 3 semanas a praticar 3 maneiras diferentes de me tornar consciente dos meus pensamentos e de trazer calma à minha mente, concentrando-me na respiração, olhando para a chama de uma vela e com o método final, entoando cânticos. Sabes o que é um mantra, Jim? Abanei a cabeça. Não fazia a mínima ideia.
É assim como uma canção ou um som que fazes para te ajudar a focar a mente, da mesma maneira que antes te focaste na respiração ou na chama da vela. Esta é outra forma de iludir a tua mente. Olhei-a novamente e reparei que ela estava a usar um colar com um apito e um sino. Era disso que ela estava a falar? Nessa altura inclinou-se para a frente na minha direção e o sino tilintou baixinho. Quase me desmanchei a rir. Ela olhou para ele e riu-se. Não, não é disto que estou a falar. De que tipo de som está a falar? Tinha a sensação de que isto ia ser estranho. Bem, depende. Por vezes as pessoas dizem uma palavra que é importante para elas, ou uma frase que tem um sentido mágico. Mas pode ser qualquer coisa. As palavras não são muito importantes. O som é que interessa. Então, o que é que eu posso dizer? Perguntei. Isso é contigo. Seja o que for, vais ter de entoá-lo muitas vezes e muitas vezes. Em voz alta? Não, para ti próprio. Isto ia ser mesmo estranho. Não fazia ideia de que palavras importantes poderia eu lembrar-me. As únicas palavras que eu já repetira vezes sem conta na minha cabeça eram palavrões e de certeza que não era isso que Ruth pretendia. Então, o que vai ser? Ruth esperava pacientemente que eu arranjasse uma palavra mágica, mas não me ocorria nada. Não sei. Sabia que em magia as palavras eram importantes. Abracadabra, abre-te sésamo, tinham de ser as palavras certas para funcionar. Qual é a primeira palavra ou palavras que te vêm à cabeça? Pode ser qualquer uma. Chris, disse para mim próprio. Era a rapariga que morava no apartamento por cima do meu. Procurei na minha cabeça aquela que poderia ser a palavra apropriada. Não conseguia lembrar-me de mais nada. De repente, surgiu uma imagem de uma maçaneta de porta. A maçaneta da Chris. Até hoje não percebo como cheguei àquela combinação de palavras ou que significado tinham para mim, naquele momento. Ruth olhou para mim. Então, já arranjaste? Sim, respondi, mas de repente senti-me envergonhado. Não tinha escolhido as palavras certas. Iam soar estúpidas e provavelmente não iriam resultar. Agora, diz as palavras para ti próprio, lentamente e prolongando cada uma delas. A maçaneta da Chris. Disse para mim próprio. Repetia algumas vezes. Agora, quero que as cantes para ti mesmo, repetindo-as constantemente durante os próximos 15 minutos. Ruth olhou para mim e eu tenho a certeza de que olhei para ela como se achasse que tinha enlouquecido. Concentra a tua mente no som de cada palavra. Não penses em mais nada. Ruth tinha razão. Era difícil pensar em qualquer outra coisa, enquanto entoava o meu mantra inventado. E mesmo enquanto ia repetindo a palavra Chris, combinada com a palavra maçaneta, não me conseguia concentrar nem numa nem na outra. Não importava se ela sabia que eu existia, o que pensava dos meus dentes ou se reparava que eu tinha uma borbulha. A questão não era essa. A questão era que eu já não ouvia o DJ. Ele parara de tocar. Pratiquei o meu mantra em casa, por vezes durante horas. Por razões que agora compreendo, era extremamente relaxante. Repetição, intenção, a maneira mais segura de alterar o cérebro, combinando a técnica de respiração que Ruth me ensinara com a contemplação da chama ou a repetição lenta do meu mantra. As coisas começaram a mudar. O meu pai acabou por voltar para casa. Desta vez vinha arrependido e com uma ressaca. A minha mãe saiu do quarto e a discussão começou. Eram os argumentos habituais, só que dessa vez incluía o facto de termos recebido uma ordem de despejo. Eu passara as últimas horas no meu quarto a praticar a respiração e a cantar para mim mesmo. Por alguma razão que não consigo explicar,
Fui até à sala e disse-lhes que os amava. Apercebi-me de que os via de uma forma diferente. Voltei para o quarto. Não me sentia zangado nem aborrecido. Aceitei a situação. Após alguns minutos, reparei que não ouvia nada, nem na minha cabeça, nem fora dela. A casa estava silenciosa. Regressei à sala e vi que os meus pais estavam sentados em silêncio. Vai tudo resolver-se, disse o meu pai. Nós também te amamos, acrescentou a minha mãe. Nesse momento eu não sabia se as coisas se iriam resolver ou não. Sabia que eles me amavam o melhor que podiam e que era bastante diferente de como, durante tanto tempo, eu esperara que me amassem. No entanto, por agora, já era suficiente. O primeiro cérebro que vi estava suspenso num frasco de vidro cheio de formol. Era cinzento e sulcado, mais parecido com uma noz gigante ou com um bocado de um hambúrguer velho com mais de 1 quilo, do que com um supercomputador responsável por todo o funcionamento humano. Olhei para aquela massa enrugada e a minha mente interrogou-se como era possível que aquela bolha gelatinosa de matéria cinzenta e branca fosse a fonte do pensamento, da linguagem e da memória. Aprendi a identificar as zonas responsáveis pela linguagem, pelo paladar e por todas as funções motoras, mas nunca professor algum me mostrou, nem li em livros ou vi durante uma cirurgia, que parte do cérebro poderia cortar para ver derramar amor. Não havia qualquer corte transversal que me mostrasse o instinto de uma mãe para alimentar e proteger o seu filho. Não havia sequer uma pequena área que me permitisse analisar onde se escondia a força misteriosa que fazia com que um pai tivesse 2 empregos para que os seus filhos pudessem ter mais do que ele tivera enquanto crescia. No cérebro, não havia um centro tangível que eu pudesse apontar como sendo a zona responsável pela capacidade de uma pessoa correr para ajudar outra ou a de estranhos se juntarem em momentos de crise. Qual era concretamente a parte do cérebro de Ruth que a levara a dar-me o seu tempo, atenção e amor? Não conseguia ver nada disto no cérebro que flutuava no formol, nem através do microscópio, quando realizava uma cirurgia. Enquanto andava na faculdade de medicina, passei muitas noites a usar o meu cérebro para pensar no cérebro, e depois usando a mente para ponderar a ironia disto tudo. Como se separava e distinguia exatamente a mente do cérebro. Posso operar o cérebro, mas não a mente. Porém, operá-lo pode alterar a mente em definitivo. É um dilema de causalidade, um problema de referência circular, como a eterna questão: o que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha? Um dia, fiz a mesma pergunta à Ruth. Jim, começou ela, se tiveres fome, não importa se foi o ovo ou a galinha que surgiu primeiro, não achas? Eu já muitas vezes me sentira esfomeado e teria comido qualquer deles com satisfação. Ela tinha sempre uma maneira de dissecar as coisas e de as colocar em perspectiva. Dia após dia, ia-me ensinando a encarar os meus sentimentos e também os pensamentos sobre uma nova visão. E este pensar sobre pensar, esta capacidade do cérebro para se observar a si mesmo, é um dos seus grandes mistérios. Com apenas mais 2 semanas restantes no nosso verão juntos, e enquanto eu ocupava a mente em torno da ideia de que podia observar os meus pensamentos e que, portanto, estava separado deles, Ruth sacou de um novo truque na manga. Jim, já viste aquele truque em que o mágico serra uma mulher ao meio? Abanei com a cabeça. Claro. Bem, agora vamos fazer um truque desse género, mas com o teu coração. Vamos cortá-lo, dividi-lo ao meio. Não fazia ideia do que ela estava a falar, mas por esta altura já me habituara às surpresas de Ruth. E sabia que o melhor a fazer era instalar-me, pôr o cinto de segurança e desfrutar da viagem.